Olá, eu chamo-me Dinis Quela Ribeiro e sou professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. A minha formação de base foi feita em Antropologia, depois fiz um mestrado em Multimédia Audiovisual e posteriormente doutorei-me em Ciências da Arte com uma tese sobre primitivismo da arte. Como deve imaginar, ao longo destes anos todos, e já lá vão mais de 30, eu tive a oportunidade e tive necessidade de ler inúmeros livros. Para dizer a verdade, não foi nenhum tormento, porque eu gosto muito de ler e gosto de aprender, mas tive que ler livros, por um lado, porque tive que fazer a minha formação, tive que fazer uma série de trabalhos e teses e coisas do género, mas também porque tenho que lecionar e ao lecionar, naturalmente, também sou obrigado a ler muitos livros e a estar atualizado, etc. Bem, ah, uma coisa que eu percebi ao longo destes anos é que houve uma série, e não foram assim tantos, de autores que de facto foram muito importantes para mim, para estruturar o meu pensamento e, sobretudo, para me imunizarem, passa a expressão, contra uma série de vírus e bactérias que andam por aí que, do meu ponto de vista, podem ser extremamente perniciosas ou perniciosos. E é um pouco sobre isso que eu decidi, foi a pensar, aliás, nisso que eu decidi criar este canal no YouTube, porque queria partilhar convosco um pouco quais são para mim esses pensadores fundamentais que me vacinaram contra uma série de ideias e contra uma série de comportamentos que andam por aí, mas também para entrevistar outras pessoas e perguntar precisamente se eles também tiveram pensadores importantes que os vacinaram contra contra determinados vírus e contra determinadas bactérias, no sentido metafórico do termo. Pronto, é um projeto que eu acho que faz sentido, sobretudo nesta altura em que se fala tanto de vacinas, em que existe uma certa tendência para a dispersão, para a superficialidade, e nesse sentido eu acho que de facto falar de alguns autores clássicos vem a propósito e ajuda-nos sobretudo a estruturar e a preparar-nos para o futuro e sobretudo a estarmos mais imunizados, voltando ao termo, contra uma série de ideias, às vezes disparatadas, outras vezes tendenciosas, ideológicas, etc., que andam por aí. Pronto, e foi um pouco a pensar nisso que eu decidi criar este blog, como já vos disse, este canal, convidar alguns colegas meus e outras pessoas para falar sobre estes assuntos, e decidi preparar esta é uma apresentação diferente das outras, porque as outras vão ser entrevistas, e eu aqui pretendo, sobretudo, fazer uma espécie de apresentação do projeto e falar-vos também dos três autores fundamentais, as minhas três vacinas principais, que depois fui tomando também ao longo da vida vários reforços, porque isto basicamente, se nós não nos reforçarmos, se nós não tomarmos estes reforços, temos tendência para nos esquecermos destas ideias, e portanto não basta tomar as vacinas, as primeiras doses, é preciso depois de vez em quando tomar alguns reforços. Bem, vou partilhar convosco o programa perdão, o PDF que preparei, a apresentação, pronto, que se chama precisamente as vacinas do pensamento, e vou então começar a falar um pouco sobre isto. O primeiro autor foi, sem dúvida, um senhor chamado Charles Darwin. O Darwin, eu, como vos disse, venho da antropologia e tive o cuidado, pronto, já tinha aprendido no secundário um pouco, mas depois durante o meu curso de antropologia, apesar do meu curso ser muito mais vocacionado para a parte cultural, também felizmente tive várias cadeiras no campo mais ligado à biologia, à etologia, à paleoantropologia, tive professores extraordinários que me ajudaram nesse campo e que me deram a conhecer melhor o pensamento de Darwin. Como sabem, o Darwin tem uma ideia absolutamente central que está relacionada com a ideia da seleção natural. Eu fui buscar o meu livrinho antiguinho, tinha aqui na minha biblioteca, e vou-vos ler uma passagem determinante que sintetiza aquilo que me interessa aqui destacar em relação ao pensamento de Darwin. Vocês no livro A Origem das Espécies, no capítulo 4, vamos fazer a memória, no capítulo 4, está-me a faltar aqui onde é que isto está, pronto. No capítulo 4
no resumo do capítulo, às páginas tantas, o Darwin diz o seguinte, aparece ali destacado, mas eu vou ler que é mais simples para mim. Se, estou a citar, se no meio das condições inconstantes da existência, os seres organizados apresentam diferenças individuais em quase todas as partes da sua estrutura, e este ponto não é contestável. Se produz entre as espécies em razão da progressão geométrica do aumento dos indivíduos, uma encarniçada luta pela existência numa certa idade, numa certa estação ou durante um período qualquer de vida, e este ponto não é certamente contestável. Tendo então em conta a infinita complexidade das relações mútuas de todos os seres organizados e das suas relações com as condições da sua existência, o que causa uma diversidade infinita e considerável de estruturas, de constituições e de hábitos, seria de veras extraordinário que, se não produzissem jamais variações úteis à prosperidade de cada indivíduo, da mesma forma como se produzem tantas variações úteis ao homem. Mas, se as variações úteis a um ser organizado qualquer se apresentam algumas vezes, seguramente os indivíduos que disso são o objeto têm a melhor probabilidade de vencer na luta pela existência, pois em virtude do princípio tão poderoso da hereditariedade, estes indivíduos tendem a deixar os descendentes tendo o mesmo caráter que eles. Dei o nome de seleção natural a este princípio de conservação ou de persistência do mais apto. Este princípio conduz ao aperfeiçoamento de cada criatura relativamente às condições orgânicas e inorgânicas da sua existência e, por conseguinte, na maior parte dos casos, ao que podemos considerar como um progresso de organização. Todavia, as formas simples e inferiores persistem muito tempo quando não são bem adaptadas às condições, quando são bem adaptadas às condições pouco complexas da sua existência. Pronto, isto é uma situação um bocadinho extensa, está escrita num, digamos assim, num português um pouco antiquado, pronto, hoje podia ser dito de uma maneira diferente, mas basicamente o que interessa aqui destacar é esta ideia fundamental de que as espécies lutam, os indivíduos lutam, os espécimes lutam pela sobrevivência, a natureza está permanentemente a produzir diferenças, há diferenças que são vantajosas, há diferenças que não são vantajosas, aqueles que têm a sorte de ter essas diferenças vantajosas têm maior probabilidade de deixar descendência e passar para a geração seguinte, aqueles que não têm desaparecem. Pronto, esta é a ideia fundamental e de facto é uma ideia poderosíssima, é uma ideia perigosa, como chama o Daniel Dennett no seu livro A Ideia Perigosa de Darwin, e é uma ideia que tem imensas repercussões. Eu quero que esta primeira apresentação seja bastante sucinta, agora não vou desenvolver muito esta ideia, mas o que queria basicamente partilhar convosco era precisamente o porquê desta ideia ter sido importante para imunizar contra uma série de grupos e de ideias, de bactérias e de vírus que andam por aí. Em primeiro lugar, evidentemente, imunizou-me contra aquilo que eu chamo aquilo que se chama os criacionistas, o design inteligente. Pronto, eu não tenho, francamente, eu não vou agora aqui discutir com as questões religiosas, que não são para aqui chamadas, não me interessa nada disso, cada um sabe de si, cada um pensa aquilo que quiser. Agora, no entanto, não se pode comparar teorias que são muito bem fundamentadas, e a teoria de Darwin, que entretanto depois sofreu algumas alterações, nomeadamente teve bons, importantes contributos na nova síntese, relacionado com a parte da genética. O Darwin na altura não falava sobre isso, não havia esse conhecimento. Mas, quer dizer, são teorias que estão, o darwinismo é uma teoria que está muitíssimo bem fundamentada, assenta numa série de provas concretas, pode ser falsificada, pode ser replicada, podem ser feitas experiências que replicam e que testam esta ideia. Portanto, evidentemente que não é a última ideia, que podem surgir novas teorias mais completas, e que ajudem a explicar melhor o que se passa, mas para já é melhor que nós termos e, portanto, nem sequer é contestável no mundo, de uma maneira geral, no mundo da biologia e das ciências naturais, e, portanto, nós não podemos comparar isto com teorias que acreditam que se baseiam na crença e que não têm qualquer tipo de base científica e que nem podem ser testadas, não podem ser falsificadas, etc. Pronto, e, portanto, eu não vou desenvolver muito este tema, mas acho que se percebe bem que estamos a falar de coisas completamente diferentes. Como eu disse, eu não tenho nada contra a religião, cada um sabe de si, não é isso que estamos aqui a discutir, só que não podemos pôr no mesmo patamar, porque estamos a falar de coisas completamente diferentes. Mas nem foi tanto contra os criacionistas, porque o Darwin imunizou-me sobretudo contra aquilo que eu chamo os excessos do pós-modernismo.
e que estão relacionados com algumas teorias mais recentes que, de um momento para o outro, pura e simplesmente deixam de lado a parte biológica e não valorizam os milhares de milhões de anos que estão para trás e que, de facto, podem ter influência dos nossos comportamentos. Eu não estou de maneira nenhuma, que vou ver mais à frente, a defender teorias do determinismo biológico, nem pouco mais ou menos, aliás, é uma das coisas que vou dizer a seguir. No entanto, evidentemente que não se pode negar que há diferenças químicas, fisiológicas, evolucionistas, etc., evolucionárias, que têm consequência nos dias de hoje e, portanto, nós não podemos, por simplesmente, deitar fora isso apenas porque nos dá jeito. Portanto, nesse sentido, foi muito útil ter aulas de etologia, paleoantropologia, sobretudo foi muito útil ter lido Darwin e ter percebido, sobretudo, o mecanismo fundamental que está por trás da evolução, para entender que a parte biológica também tem relevância, que está a interação com o meio ambiente e que é precisamente dessa interação entre a parte biológica e o meio ambiente que nós criamos os nossos comportamentos, o nosso caráter, etc. Mas que evidentemente que os corpos, a parte biológica varia, na interação vai dar coisas diferentes e depois lá está, tem muito a ver com a parte da nossa vida, com a parte cultural, com a parte social, e hoje em dia a epigenética explica isso muito bem, lembrando, por exemplo, que pessoas com o mesmo tipo de genoma, como, por exemplo, os gêmeos monozigóticos, que são geneticamente iguais, podem perfeitamente ter sexualidades completamente diferentes, por exemplo, podem, por exemplo, um ser destro, outro ser canhoto, e portanto partem do mesmo genoma, geneticamente são iguais, porque são clones um do outro, porque resultam de divisão da mesma célula, que geneticamente é igual. No entanto, depois, precisamente, através da interação e uma série de vicissitudes da vida, seguem caminhos completamente diferentes. Pronto, e portanto isto leva-me também ao tópico seguinte, que é, eu não estou, eu não estou de maneira nenhuma a pôr de lado a parte cultural, para mim é absolutamente determinante, e a parte do interacionismo, mas, portanto, mas também estou a valorizar a parte biológica. Mas, lá está, nesse sentido, o Darwin foi-me importante também porque me permitiu imunizar contra os excessos da sociobiologia e da psicologia evolucionista, que às páginas tantas também querem ver tudo a partir da genética, e que isto tudo tem a ver com os genes egoístas e genes altruístas e coisas deste género, o que, do meu ponto de vista, também é um exagero, que não adere à realidade. Há uma série de. Claro que isto depois é muito discutível, há muitas discussões sobre este assunto, há posições para um lado, posições para o outro, mas pelo menos o facto de ter lido Darwin fez-me permitir a parte positiva e a parte também negativa daqueles que são mais papistas que o Papa, como se costuma dizer. E nesse sentido eu gosto muito de citar um autor que é paleontólogo e, portanto, é alguém que vem do campo da biologia, que é o Stephen Jay Gould. Há um livro que eu acho absolutamente extraordinário chamado A Falsa Medida do Homem e, como vocês podem ver nesta citação, às páginas tantas, mais concretamente da página 35, diz o seguinte, que eu vou citar porque me pareceu extremamente interessante e que me ajuda a sintetizar, digamos assim, a ideia central que eu quero aqui passar e que mostra uma vez mais a importância de Darwin, porque o Stephen Jay Gould é darwinista e até deu contributos importantes para esta teoria, mas apesar de ser darwinista tem esta parte cultural e valoriza muito a parte da interação e da maleabilidade, e por isso é que eu achei que fazia sentido ler isto. Isto é um pouco extenso, mas acho que faz todo sentido, porque ajuda a esclarecer bem qual é a minha posição em relação a este assunto, e aquilo para mim faz sentido. Estou a citar: de todas as dicotomias falsas e nocivas que nos impedem de compreender a complexidade do mundo que nos rodeia, inacto versus adquirido é sem dúvida uma das mais perniciosas. Não há dissimulação que me incolorize mais do que a habitual tese dos partidários do biodeterminismo, e cito o que ele está a citar: mas somos nós os mais sofisticados, os nossos adversários são ambientalistas puros, que apenas invocam fatores do meio ambiente. Nós reconhecemos que os comportamentos surgem graças a uma interação da hereditariedade com a aprendizagem. Fim de citação. Continuando com o Jay Gould, permitam-me sublinhar, mais uma vez, que
assim como é repetido continuamente ao longo do texto A Falsa Medida do Homem, que é este livro que eu estou a ler, todos os protagonistas deste debate e, de facto, todas as pessoas de boa fé e que dispõem dos conhecimentos adequados, defendem um ponto de vista totalmente incontroverso, segundo o qual a morfologia e o comportamento humanos se formam por intermédio de complexas interações de influências genéticas com fatores ambientais. Os erros do reducionismo e do biodeterminismo manifestam-se de forma mais clara em declarações disparatadas como, e cito o que ele está a dizer, a inteligência deve-se à hereditariedade em 60% e ao meio ambiente em 40%. Uma hereditariedade de 60% ou o que é que seja, para a inteligência não significa tal coisa. Este problema só será resolvido quando nos apercebermos que o interacionismo que todos nós aceitamos não permite avançar tais proposições como o traço X tem 29% de origem ambiental e 71% de origem genética. Quando os fatores causais, que são mais do que dois, diga-se de passagem, interagem de forma tão intrincada e durante todo o processo de desenvolvimento para produzir o ser adulto complexo, é impossível, em princípio, decompor o comportamento deste em percentagens quantitativas de diferentes causas profundas. O ser adulto é uma entidade emergente que deve ser compreendida no seu próprio nível e tendo em conta a sua totalidade. As questões realmente importantes são a maleabilidade e a flexibilidade, eu sublinhei esta parte, e não as falaciosas decomposições em percentagens. Um determinado traço pode ser 90% hereditário e, no entanto, completamente maleável. Um simples par de óculos pode perfeitamente corrigir um defeito de visão que é 100% hereditário. Um biodeterminista que utiliza argumentos do tipo 60% não pode entender a subtileza do conceito de interação, é um determinista um pouco fantasista. Fim de citação. Bem, eu acho de facto esta passagem absolutamente notável, ajuda-nos a perceber precisamente a importância da interação, da maleabilidade, da flexibilidade, ajuda-nos a perceber toda esta, ou melhor, a começar a perceber um pouco toda esta enorme complexidade que decorre desta interação e ajuda-nos também a pôr de lado, por um lado, os excessos daqueles que só valorizam a parte ambiental e que de repente o facto de ser masculino ou feminino, ter nascido homem ou mulher não interessa nada, e o que está para trás também não interessa nada, e toda a nossa história evolutiva, isso não interessa nada, e por outro lado aqueles que também querem sobrevalorizar a parte do inato e sobretudo a parte genética que acham que isto tudo se pode resumir a genes e a estratégias genéticas, que isso serve para explicar todos os comportamentos. Uma das partes que eu costumo dizer e que acho divertida é precisamente tentar ir às livrarias e vários livros que eu tenho e sobretudo quando são autores que valorizam muito a parte genética e tentar ver como é que eles explicam a parte da homossexualidade, que é divertida, porque eles tentam à força toda encaixar uma coisa que não encaixa, pura e simplesmente, porque nós sabemos que não passa de geração para geração, não pode passar pela parte sexual. E, portanto, eles tentam explicar através de uma série de artifícios que servem apenas para forçar à força toda, digamos assim, a sua teoria e mostrar que a sua teoria está errada. Basta mudar um pouco de teoria, basta ver as coisas a partir de outra perspectiva para perceber que há outras explicações muito mais plausíveis e nós não temos que usar sempre a mesma teoria, sempre a mesma chave para explicar todos os fenómenos. E, portanto, eu acho que o Darwin é absolutamente fundamental, como acabei de explicar, foi uma vacina que eu tomei e tenho tomado vários reforços ao longo da vida, por exemplo, os livros do Dennett, os livros do próprio Dawkins, que é um bocado extremista, ou do Wilson, que são extremistas, mas que me ajudam a perceber melhor as coisas, ou até, por exemplo, agora de repente eu lembro deste livro, do David Sloan Wilson, chamado Evolução para Todos, como a teoria de Darwin pode mudar a nossa forma de pensar a vida, etc. Pronto. Tudo isto são ideias importantes, tudo isto são reforços que eu fui tomando, que foram úteis ao longo da vida, mas que também me têm ajudado a imunizar contra os excessos daqueles que são que valorizam apenas a parte genética, como acabei de dizer. Portanto, estou-me a repetir um bocadinho, desculpem lá, eu não estou muito habituado a fazer este tipo de gravações, estou mais habituado a falar para alunos, portanto a ideia é que ser um pouco despretensioso, não está muito, nem sequer vou editar isto, vai ficar como está, mas
Mas, portanto, voltando ao que eu estava a dizer, o primeiro autor, a primeira vacina que eu tomei foi a vacina darwinista. A segunda vacina foi a vacina marxista, a vacina do Karl Marx. E aqui já estou a ouvir algumas pessoas a dizer, mas o Marx não era um comunista e o comunismo não falhou redondamente, isto não faz sentido, e a história demonstrou que isto não fazia sentido nenhum, e a União Soviética caiu, e sei lá mais o quê, pronto. Ora bem, isso tudo pode ser discutido, mas eu não quero discutir esse aspecto porque isso não me interessa rigorosamente nada. Não me interessa o Marx enquanto pensador político, enquanto base para uma série de teorias e de ideologias políticas, não é isso que me interessa aqui. O que me interessa é que eu sei que, naturalmente, que o Marx foi um dos autores, juntamente com o Engels, do Manifesto do Partido Comunista, sabemos que no texto de 1848, todos nós sabemos isso, mas também sei que o Marx foi o autor desta obra gigantesca chamada Capital, o Capital, e que, sobretudo, a parte significativa o seu objeto de estudo, digamos assim, foi o sistema capitalista. E que, como eu costumo dizer, e é muito importante isto, a universidade e a academia é uma conversa infindável. O Marx entrou numa conversa académica com uma série de economistas do seu tempo, como, por exemplo, o Adam Smith, o David Ricardo, o Malthus e uma série de outros autores, e estava sobretudo interessado em perceber como funcionava o sistema capitalista. Ele queria construir uma economia sólida e bem fundamentada, e portanto uma economia política. E portanto ele interessou-se muito pela forma como o sistema funcionava. E não sou o único a dizer isto. Estou a citar um texto do Fonseca Stata, de Guilherme Fonseca Stata, que diz a dada altura, diga-se de passagem, estou a citar, e tenho aqui o livro também já agora, onde é que isso está? Mas pronto, aqui já se consegue, eu prefiro, quando fica muito pequeno eu prefiro ler aqui, mas pronto, neste caso concreto consegue-se ler bem, e estou a citar, diga-se de passagem que a esmagadora maioria de tudo aquilo que Marx escreveu foi sobre o funcionamento por si observado e estudado do sistema capitalista. Só nos 3 volumes do Capital foram quase umas 3.000 páginas, sem contar com a crítica da economia política, os manuscritos económicos, os Grundrisse, as teorias das mais-valias, etc. Pronto. E depois, mais à frente, continua dizendo precisamente, estou a referir-me ao facto facilmente documentável de que Marx escreveu muito pouco, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, acerca de como viria a ser um eventual e futuro sistema socialista. Das mais de 5.000 páginas escritas, depende do formato das edições, cerca de 95 serão sobre o funcionamento do sistema capitalista. De resto, também escreveu sobre filosofia, história e análise política. E depois vai para aqui fora, mas de qualquer maneira está aqui o essencial, era esta parte que me interessava sobretudo destacar, porque o Marx ajudou-me a perceber muitíssimo melhor o sistema capitalista. E, se querem, pronto, e sendo eu antropólogo, interessou-me sobretudo o Marx como antropólogo, e esse aspecto também é referido pelo Fonseca Stata no seu livro, porque umas páginas antes já tinha dito precisamente a dada altura que, de certa maneira, o trabalho de Marx era uma espécie de etnografia social, e vocês podem ver isso aqui precisamente nesta situação. Já na parte final, dizia eu, neste sentido diria que, ou melhor, pronto, indo um pouco atrás, aliás, a leitura do primeiro livro do Capital é capaz de não ser recomendável, estou a citar, a pessoas com alguma sensibilidade emocional. Acontece que Marx faz ali descrições minuciosas de como viviam as classes operárias de Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda, segundo os relatórios das múltiplas comissões parlamentares de inquérito que se ocupavam desses problemas. Isto é um aspecto que eu acho muito interessante, que o Marx foi precisamente buscar uma série de fontes que tinham sido escritas pelas comissões, quer dizer, não são provavelmente fontes panfletárias, não, foi buscar os relatórios que tinham sido escritos. Essa é uma das bases documentais fundamental deste livro, que é muito importante para nós percebermos realmente como é que a classe operária vivia naquela altura. Continuo a citar, desde crianças de 3 a 4 anos a terem de trabalhar em condições abjetas, até às muitas doenças infecciosas ou de simples inanição, leia-se fome, causadas pelas miseráveis condições de habitação de famílias inteiras. Há de tudo um pouco.
Ao lado destas descrições, as obras de Émile Zola de Charles Dickens parecem quase romances cor-de-rosa. Pronto. E depois, mais à frente, diz: neste sentido, diria que, do ponto de vista da análise sociológica, a obra O Capital, e em particular o livro 1, é também e sobretudo um trabalho minucioso de etnografia social. E de facto é, e basta ler para nós percebermos isso, e é nesse sentido que me interessa sobretudo falar de Marx, e muito em particular em relação a um conceito que eu acho absolutamente fundamental e que me ajudou a perceber muitíssimo melhor a forma como o sistema capitalista funciona e sobretudo aquilo que esconde, e que ficou conhecido pelo nome do fetichismo da mercadoria e o seu segredo. Isto é uma parte do Capital de Marx, logo no primeiro capítulo, mas que aqui aparece destacada neste livro, neste livro que foi publicado pelo Antígono em 2015, e que eu aconselho vivamente, e que nos ajuda precisamente a perceber a genialidade deste autor, porque ele conseguiu perceber o sistema capitalista como mais ninguém, e dar-nos a perceber a forma como o sistema funciona. E este conceito, do meu ponto de vista, é absolutamente central, porque sintetiza precisamente uma série de ideias que estão relacionadas com a teoria do valor do trabalho, socialmente necessário, que muitas vezes não é valorizada sobretudo pelos economistas mais modernos, neoclássicos ou mais generalistas, que têm uma certa tendência, talvez por não lhes dê muito jeito, para valorizar em outros aspectos, como por exemplo a oferta e a procura, o valor da utilidade, coisas desse género, tudo bem, mas esquecendo-se da parte do trabalho. E a este propósito, mais uma vez vou citar, desculpem estas citações todas, mas a ideia também é partilhar convosco alguns livros e não só destes autores fundamentais, destas vacinas, mas também os tais reforços que há pouco referia. E quando estava a preparar esta conversa, esta partilha convosco, encontrei neste prefácio escrito pelo Ansel Japp, que é o especialista em Marx, encontrei esta passagem que eu achei que era bastante elucidativa e que nos ajudava a perceber sobre a forma como, o que é isto, o fetichismo da mercadoria. E estou a citar, que é a parte que aparece aqui a vermelho, onde os indivíduos somente se encontram enquanto produtores separados que têm de reduzir os seus produtos a uma medida comum, que os priva de toda e qualquer qualidade intrínseca, para poderem trocá-las e para poderem formar uma sociedade, aí o valor, o trabalho humano abstrato e o trabalho universalmente humano, ou seja, não específico, não social, puro gasto de energia sem consideração dos conteúdos e das consequências, triunfam sobre o valor de uso, o trabalho concreto e o trabalho privado. Os homens, continuando embora a executar trabalhos concretos e privados, estão na obrigação de constatar que a outra natureza desses mesmos trabalhos, o lado abstrato, é a única que conta a partir do momento em que querem trocá-los por qualquer outra coisa. Assim, para dar um exemplo, e acho que este exemplo é particularmente interessante, um camponês que trabalha um dia inteiro para colher o seu trigo, como sempre fez, poderá constatar no mercado que a sua jornada de trabalho concreto e privado subitamente não vale mais do que 2 horas de trabalho, porque as importações de trigo proveniente dos países onde esse tipo de trabalho é mais produtivo estabeleceram um novo padrão, e assim o lado abstrato torna-se terrivelmente real para este camponês que cai na miséria. Bem, eu acho esta citação muito elucidativa precisamente porque nos chama a atenção para este lado escondido, não só porque há uma certa tendência para falar do fetichismo de mercadoria só como uma questão relacionada com o trabalho escondido e com aquilo que nós não vemos, que é uma parte do fetichismo, porque nós ficamos muito enfeitiçados com a mercadoria e esquecemos todo o trabalho que estava lá, que foi feito, teve que existir, não sabemos em que condições, para que aquela mercadoria exista. Esse é um aspecto. Mas depois o JAP chama a atenção, e muito bem, para precisamente esta questão das relações sociais, que também estão escondidas, e para a forma como naturalmente que está-se a basear em Marx, mas sobretudo para esta ideia do trabalho socialmente necessário, e como estas coisas variam imensamente quando se criam outras formas de obter valor e quando aparecem novas máquinas, como de repente este camponês que trabalha um dia inteiro, de repente tudo aquilo que faz se reduz apenas a 2 horas, porque noutras partes do mundo com outras máquinas consegue-se fazer a mesma coisa em 2 horas. E portanto,
é absolutamente fascinante este conceito, sintetiza, do meu ponto de vista, muitíssimo bem uma das ideias centrais do Marx e, sobretudo, esta sua ideia centrada na teoria do trabalho socialmente necessário, e por isso é que aconselho vivamente a lerem o Capital de Marx, naturalmente, mas, sobretudo, darem muita importância, se não quiserem ler o Capital todo, que é uma obra extensa, e já agora aproveito para dizer que, por exemplo, eu aconselho também a lerem a obra com a ajuda de David Harvey, porque ele tem um blog, tem um site chamado David, que tem o URL de davidharvey.org e que nos ajuda, e tem cursos para nos ajudar a ler o Capital de Marx, que é uma obra muito extensa e muito, que nem sempre é de fácil leitura, mas, portanto, acho que devem ler, claramente, se puderem e se tiverem tempo, o Capital de Marx, mas penso que este conceito ajuda-nos, e pode ser um bom ponto de partida, ajuda-nos a perceber muitíssimo melhor tudo aquilo que está escondido e a não nos deixarmos enfeitiçar pelo lado apenas aparente das coisas, que é uma coisa que eu acho muito importante, e também mais à frente vou falar em relação à terceira vacina, que é a diferença entre manifesto e latente, e muitas vezes a ciência, alguma ciência que anda para aí, e basta o Marx, o Darwin e o outro autor que vou falar a seguir ajudou-me a imunizar contra isso, mostrando que por detrás das aparências se escondem outras coisas, nomeadamente relações de produção, de relações sociais, exploração, eu sei lá. Pronto, e portanto o fetichismo na mercadoria é claramente um excelente ponto de partida e é um reforço que todos nós, é uma vacina que todos nós devemos tomar para nos ajudar a perceber melhor o que é que se passa à nossa volta e no meio em que estamos inseridos. Já que falei de David Harvey tem também também explica muito isso bem neste livro, Para Entender o Capital, que eu acabei de referir. Portanto, este livro resultou precisamente desse curso que ele fez em 2007, se não me falha a memória, e que depois disponibilizou no site davidharvey.org, e que depois se transformou em livro. Há uma versão portuguesa do Brasil deste livro, que se chama-se Para Entender o Capital. Isto tudo depois vai aparecer na lista de referências que eu coloquei no fim. E a dada altura, precisamente para explicar o que é o fetichismo da mercadoria, dedica várias páginas a isso, mas mais uma vez fui buscar uma citação que me parece importante, e vou mais uma vez ter que ler um pouco, mas eu acho que é importante, eu gosto de ler os autores. Estou a citar: isto acontece, diz ele, porque os produtores só travam, portanto, diz ele, Marx, porque os produtores só travam o contacto social mediante a troca dos seus produtos de trabalho, de modo que os caracteres especificamente sociais dos seus trabalhos privados aparecem apenas no âmbito da troca mercantil. Em outras palavras, eles não sabem nem podem saber qual é o valor da sua mercadoria antes de levá-la ao mercado e efetivar a sua troca. A estes últimos produtores, as relações sociais entre os seus trabalhos privados aparecem como aquilo que eles são. Estou a citar Marx dentro do Darwin. Note, e depois agora volto ao Harvey, note especialmente este trecho: aparecem como aquilo que elas são, isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, mas como relações reificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas. Fim de citação do Marx. E agora voltamos ao David Harvey. O que está em questão aqui? Digamos que você vá, isto é em português do Brasil, ao supermercado para comprar alface. Para comprá-la tem de desembolsar certa quantia de dinheiro. A relação material entre o dinheiro e a alface expressa uma relação social, porque o preço, o quanto, é socialmente determinado. É uma representação monetária do valor. O que está por trás dessa troca mercantil de coisas é uma relação entre você, o consumidor, e os produtores diretos, aqueles que trabalham para produzir a alface. Para comprar a alface, você não precisa conhecer o trabalho daqueles que incorporaram valor nela. Contudo, em sistemas altamente complexos de troca, é impossível conhecer a atividade dos trabalhadores, e é isso que torna o fetichismo inevitável do mercado mundial. O resultado é que a nossa relação social com as atividades laborais dos outros é dissimulada em relações entre coisas. No supermercado, por exemplo, você não tem como saber se a alface foi produzida por trabalhadores satisfeitos, miseráveis, escravos, assalariados ou autónomos.
A alface é muda, por assim dizer, no que diz respeito a como foi produzida e a quem a produziu. Fim de citação. Bem, voltando, portanto, àquilo que eu estava... Esta é precisamente aquela parte que é mais enfatizada e que está escondida por detrás das coisas, e que está escondida nas mercadorias. Nós não temos maneira de saber como é que estas coisas são feitas. Hoje em dia há já muita gente interessada em saber isso, até há já sites que chamam a atenção para isso, e as pessoas, questão do negócio do preço justo e do custo justo, e passa da troca justa, etc. E, portanto, e que tentam precisamente rastrear e tentar perceber como é que as coisas são produzidas, e nós dois temos muito mais consciência social para essas coisas, e muito bem. Pronto, e portanto, e o David Harvey está a chamar a atenção para esse aspecto, que é a outra face que eu há pouco estava a referir. Portanto, eu citei estes dois autores, o Japp e o Harvey, precisamente para mostrar estes dois aspectos. E o Harvey também fala do outro aspecto, naturalmente. Mas, portanto, para não nos esquecermos que nós deixamos de enfeitiçar, por trás das coisas há trabalho, que esse trabalho muitas vezes nós não sabemos como é que foi feito, e por outro lado, que isto envolve toda uma série de relações sociais, de relações de trabalho, que são extremamente complexas. E quando nós, muitas vezes, estamos a comprar coisas mais baratas, ficamos todos contentes com as pechinchas, ficamos a esquecer que com isso estamos a contribuir para baixar os salários de outras pessoas. Só que nós não temos noção disso. E nós próprios acabamos por nos prejudicar. Quando estamos a comprar essas coisas e achamos que estamos a fazer grandes negócios e estamos a comprar... Portanto, estamos a comprar uma pechincha e estamos a poupar imenso dinheiro, estamos a esquecer que aquilo está a contribuir para baixar o valor médio das coisas e está a contribuir para baixar o salário, e que depois aquilo vai ter implicações também no nosso próprio salário. Portanto, isto é muito mais complicado do que se possa imaginar, é um sistema muito global e que tem aqui uma série de fatores envolvidos. Agora, mais uma vez, não vou ter tempo, nem quero desenvolver isso, cada um tem que fazer o seu percurso, mas só quero apenas lembrar-vos que o Marx nesse aspecto foi realmente muito importante e que esta vacina marxista é absolutamente determinante e fundamental e que todos nós a devemos tomar. Portanto, nesse sentido, para resumir, eu diria que o Marx me imunizou, por um lado, contra as teorias económicas que, entre aspas, se esquecem da teoria do valor do trabalho, socialmente necessário. Teorias, pronto, eu digo se esquecem, entre aspas, porque muitas vezes dá muito jeito, não interessa nada falar sobre estas coisas. Hoje em dia as pessoas já não são trabalhadores, são recursos humanos, são colaboradores, isso também não é por acaso. E, portanto, é fundamental não nos esquecermos que por trás das coisas há sempre trabalho. O dinheiro não cresce, eu já experimentei, meti dinheiro debaixo da cama e fui para lá passados uns dias e o dinheiro não tinha crescido, pelo contrário, até tinha perdido valor. Já era o mesmo, mas já não valia tanto, porque houve uma coisa chamada inflação, e portanto o dinheiro não... Alguém teve que trabalhar para o dinheiro crescer, os juros não aparecem do nada, é bom que as pessoas não se esqueçam disso, isso é muito importante. E por outro lado, também me imunizou contra os excessos políticos que deturparam completamente as ideias de Marx. Pronto, e estou a pensar numa série de coisas que foram postas em práticas a partir de Marx, que estão completamente erradas, que não têm nada a ver com Marx, basta ver Marx para nós percebermos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas pronto, o que é que a gente há de fazer? As coisas são mesmo assim, da mesma maneira como eu costumo dizer, Jesus Cristo não tem culpa das barbaridades que foram feitas em nome dele, ou o Allah também não tem culpa das barbaridades que foram feitas em nome dele, e das deturpações que são feitas, o Marx também não tem culpa de uma série de coisas que foram feitas e continuam a ser feitas, por exemplo, até dá vontade de rir que a China seja considerada comunista, mas pronto, adiante. Portanto, de ler Marx, mais uma vez, imunizou-me contra uns e contra outros, contra os excessos e contra aqueles que não querem ver a importância deste pensador na forma como nós podemos entender o sistema capitalista. Do meu ponto de vista, o Marx continua a ser o pensador principal, a vacina principal para nós conseguirmos perceber e imunizarmos contra uma série de coisas que são feitas no sistema capitalista e percebemos melhor o sistema capitalista. O terceiro autor chama-se Freud, naturalmente, para quem me conhece, é um autor absolutamente fundamental, foi talvez aquele que eu li mais, que me marcou mais. E para começar também vou citar, neste caso não vou ler isto tudo que está em espanhol e eu não sou muito bom a falar castelhano, mas vou sobretudo chamar a atenção para algumas ideias que foram escritas por este senhor, chamado Eric Kandel, que Prémio Nobel da Medicina, o livro está em espanhol, o livro chama-se La Era del Inconsciente, a Era do Inconsciente, a exploração do inconsciente na mente e no cérebro. O Eric Kandel foi Prémio Nobel da Medicina, repito, e
E a dada altura, mais concretamente na página 68 e 69, chama a atenção para o facto de que, apesar de a psicanálise ter um problema complicado, que é, em muitos aspectos, não é empírica e, portanto, há coisas que não podem ser testadas, algumas podem, mas, portanto, há aqui o problema do método da verificação experimental, que muitas vezes falha, isso é um problema complicado para validar a psicanálise, para muitos autores, como uma teoria científica, embora, do meu ponto de vista, haja outras formas de valorizar a psicanálise, e nem todas as ciências se deixam testar, ou melhor, são validadas pelo método experimental, existem outras formas. Independentemente disso, ele reconhece de facto que o modelo freudiano continua a ser o mais completo de todos, e chama a atenção para três aspectos que me parecem absolutamente fundamentais. Por um lado, o Freud chama-nos a atenção que a maior parte da nossa vida mental, e eu estou a citar, estou a traduzir à letra, incluindo o grosso da vida emocional, é governada pelo inconsciente. Este é um aspecto absolutamente central. Por outro lado, o Freud chamou a atenção para a importância capital das pulsões de vida, das pulsões sexuais e das pulsões de morte, isto já numa fase final do seu trabalho, mas de facto, nomeadamente a questão da agressividade, e que, de acordo com o Kandel, isto está escrito na própria genética. E finalmente chamou a atenção para o facto de não existir uma separação categórica entre o normal, entre a vida normal, entre aspas, e a doença, a parte patológica. Ou seja, em todos nós há um contínuo entre uma parte e outra. Isto é um aspecto importante, porque em todos nós, e estou a citar o Carlos Amaral Dias, que ouvi muitas vezes, tive o prazer de ouvir muitas vezes em muitas conferências, que em todos nós há qualquer coisa de neurótico, qualquer coisa de psicótico, qualquer coisa de fóbico, qualquer coisa, etc. E, portanto, há aqui um contínuo. Basta pensar, por exemplo, quando sonhamos, que todos nós somos psicóticos, quando sonhamos. Portanto, há aqui um contínuo e, portanto, não existe esta separação entre normal e patológico, como alguns querem ver, e, portanto, nesse aspecto, o pensamento de Freud foi muito importante. Mas não foi só por causa disso, do meu ponto de vista, houve outros aspectos, nomeadamente, por exemplo, a importância capital que ele dá à primeira infância, e como isso de facto tem repercussões para o resto da nossa vida, como isso é estrutural e estruturante da nossa vida, do nosso comportamento e do nosso caráter. Estou a pensar também, por exemplo, na visão muito ampla que ele teve, muito inovadora para a época, do que é que era a sexualidade, que ia muito para lá da sexualidade, da genitalidade, e tanto nesse aspecto ele foi absolutamente revolucionário, e que está sobretudo relacionado com a busca de prazer, que é uma coisa que muita gente não entende. Isso, por exemplo, a importância, eu que dou aulas de belas artes, a importância, nomeadamente psicologia da arte, a importância do sonho para nós conseguirmos compreender a atividade artística, porque o sonho funciona como uma espécie de modelo para nós percebermos uma série de atividades artísticas, e, portanto, tudo isso devo ao Freud, e estou muito grato, e, portanto, foi uma vacina absolutamente extraordinária que eu tomei, e que felizmente tenho tomado muitos reforços ao longo da minha vida. Evidentemente que também, Freud também tem erros, não vou dizer o contrário, também disse alguns disparates, temos pena, é um facto, mas não é por isso que eu vou deitar fora, assim como todos nós dizemos disparates, e todos nós mudamos ao longo da vida. Mas uma das coisas, por acaso, que sempre me agradou muito no Freud foi precisamente o facto de ele ter repensado uma série de teorias, e nunca estar satisfeito, e estar permanentemente à procura, e a descobrir coisas novas, e a reformular aquilo que está para trás. Eu estou a pensar, por exemplo, no aparelho psíquico, que sofreu reformulações, da teoria das pulsões, sofreu reformulações, etc, etc. Portanto, nesse aspecto é um autor absolutamente genial. Eu sei que é muito criticado, mas felizmente hoje em dia, graças às neurociências, está a ser recuperado. Muitos neurocientistas perceberam que o Freud tinha ideias geniais, e que hoje em dia podem servir de ponto de partida para testar hipóteses. Estou a pensar, por exemplo, no Damásio. Eu tive a sorte de assistir a uma conferência do Damásio quando ele veio a Portugal lançar o erro Descartes em 94, se não me falha a memória. Eu estava a estudar em Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde fiz o meu curso de antropologia, portanto era só atravessar a rua para ir assistir à conferência que foi na Gulbenkian, e nessa altura já me interessava por estes assuntos, e eu lembro perfeitamente que ele terminou a conferência dizendo que aquilo que estava a dizer já Freud tinha dito há 100 anos atrás, só não tinha, eram os meios que ele tem hoje para poder testar, para poder verificar, testar as suas hipóteses. E confirmar aquelas hipóteses. E, portanto, o Freud na altura não tinha, estava a fazer um trabalho absolutamente pioneiro, genial,
E hoje em dia existem outros mecanismos para testar estas hipóteses e há muitos cientistas, neurocientistas, que estão fascinados e é nesse sentido que o Freud está a ser recuperado. Por exemplo, Mark Solms é um autor que eu acho muito interessante e é um dos grandes especialistas nesta área. E há várias coisas publicadas sobre ele, pronto, é uma questão de procurar, Mark Solms, mas sobre o Damasio e muitos outros, e portanto vale a pena ver e ler Freud e perceber realmente a genialidade deste autor. Nesse sentido, eu diria que o Freud me imunizou, por um lado, contra os racionalistas, contra os cognitivistas e quejanos, que valorizam apenas uma parte consciente e aquele suposto lado racional da ação humana, como se isso fosse verdade, que, pronto, como se por trás da razão não houvesse sempre uma série de questões emocionais e outras ideias, das quais muitas vezes não temos a menor consciência. E pensem, por exemplo, no erro Descartes, do Damasio, que ele mostra isso de uma forma muito interessante, mostrando que precisamente por trás das decisões ditas racionais está uma parte significativa, ou melhor, a maior parte foi uma escolha emocional da qual não temos a menor consciência. Portanto, nesse sentido, o Freud foi muito útil e também me foi muito útil para criticar os autores, para me imunizar contra os autores que criticam Freud sem o terem lido. E a esse propósito, se me permitem, conto-vos uma história absolutamente fascinante. Eu, durante muitos anos, tive o hábito, agora já não tenho tanto, mas de discutir estes assuntos com colegas meus que não gostavam nada de Freud, nomeadamente quando tinha 30, pronto, quando era mais novo, e me envolvia mais nestas disputas. E lembro de um dia, depois de ter estado um ano a discutir com um colega meu de sociologia, ele virasse para mim e dizer, bem, se calhar podes ter razão, se calhar até tens razão, mas pronto, eu vou ler Freud e depois digo-te qualquer coisa. E eu fiquei a olhar para ele e disse, agora, então tivemos a discutir este tempo todo e tu nunca leste Freud? Mas que conversa é esta? E isto de facto é o mais comum, é as pessoas criticarem Freud sem o terem lido. E para ilustrar isso de uma forma mais concreta, eu dei-me ao trabalho de, mais uma vez, ir buscar aqui algumas citações. Neste caso, começo com citações do próprio Freud, para as pessoas perceberem como, de facto, os autores, mesmo autores consagrados, que publicam, que têm nome na praça, como costumam dizer, podem dizer enormes barbaridades, porque vê-se perfeitamente que não leram Freud. E eu chamo a atenção para esta parte que eu acho interessante. Freud estou a falar da interpretação dos sonhos, e o Freud está, página 347, o Freud está a discutir precisamente a questão da representação dos símbolos nos sonhos. E quando está a falar do simbolismo nos sonhos, tenho cuidado de dizer que um dos aspectos mais importantes tem a ver com o simbolismo, tem relevância, mas que um dos aspectos mais importantes tem sempre a ver com a questão da associação livre. E para que não restem dúvidas sobre isso, eu vou partilhar convosco passagens da obra do Freud em que ele fala claramente sobre isso, porque há um enorme equívoco em relação à interpretação dos sonhos, como se os psicanalistas interpretassem livremente as coisas, como se aquilo que as associações livres que o paciente faz não tivessem relevância, e são absolutamente fundamentais. Não é para eu sonhar com cobras ou com charutos ou outra coisa qualquer que aquilo quer dizer alguma coisa, não, tem a ver com, é fundamental perceber quais são as associações que a pessoa faz sobre aquilo. E o Freud, a dada altura, chama precisamente a atenção, eu estou a citar, é preciso confessar, embora as investigações posteriores, que vou mais à frente, é preciso confessar que a presença de símbolos nos sonhos pode facilitar a sua interpretação, mas também pode torná-la mais difícil. Em geral, a técnica de interpretar segundo as associações livres do sonhador deixa-nos em apuros quando chegamos aos elementos simbólicos de conteúdo do sonho. Portanto, o Freud está a explicar até aqui que é fundamental a associação livre, mas quando chega ao simbolismo, ele percebe que também deve ter em conta os símbolos. E depois continua, e depois à frente, como podem ver na parte sublinhada, diz o seguinte: isto aconselha a adotar uma técnica combinada que, por um lado, se baseie nas associações do sonhador, portanto, repito, que se baseie nas associações do sonhador, e por outro, preencha as lacunas provenientes do conhecimento do simbolismo pelo intérprete. E depois, mais à frente, por exemplo, na página seguinte, 348, ele diz precisamente, frequentemente, eles não possuem um significado único, podem mesmo, está a falar das associações, do simbolismo, podem mesmo possuir inúmeros sentidos.
E como ocorre com a escrita chinesa, a interpretação correta só pode ser alcançada em cada ocasião partindo-se do contexto. Portanto, reparem, associações livres, contexto, isto é fundamental para nós podermos chegar a qualquer coisa que esteja próximo da interpretação dos sonhos. Portanto, associações livres da pessoa e contexto. E depois, mais à frente, ele vai dar vários exemplos, mas depois termina dizendo, e estou a ler a meio, ao mesmo tempo, contudo, gostaria de fazer uma advertência categórica contra, isto está em português também do Brasil, a supervalorização da importância dos símbolos na interpretação dos sonhos, contra a restrição do trabalho de traduzir os sonhos a uma simples tradução de símbolos e contra o abandono da técnica de utilização das associações dos sonhadores. As duas técnicas de interpretação dos sonhos devem ser complementares, mas tanto na prática como na teoria, o primeiro lugar continua a ser ocupado pelo processo que descrevi inicialmente e que atribui uma importância decisiva aos comentários feitos pelo sonhador. Reparem que eu sublinhei isto. Ao passo que a tradução dos símbolos, tal como eu expliquei, esta está também ao nosso dispor, mas como método, mas não diz, mas como método auxiliar. Em suma, o Freud não coloca de lado o simbolismo onírico, mas considera-o complementar. O método mais importante continua a ser o método da associação livre do paciente e, vimos atrás, dentro de um determinado contexto. Só assim é que se pode chegar a qualquer coisa e eventualmente aventurar-se numa possível interpretação, mas só desta maneira. Portanto, não tem nada a ver com aquelas coisas disparatadas que se vê para aí e que as pessoas sonham com isto, o que é que isto quer dizer? Isto não tem pés nem cabeça. No entanto, para meu espanto, isto aparece em abundância, digamos assim, nos mais diversos textos. E recentemente comprei um livro chamado Porque Dormimos, que é uma coisa que eu acho muito importante e que diz precisamente como subtítulo o que nos diz a ciência sobre o sono e os sonhos. Isto foi escrito por um senhor chamado Matthew Walker. Quem é Matthew Walker? É professor de Neurociência e Psicologia da Universidade de Berkeley e diretor do Laboratório de Sono e Neuroimagiologia na mesma universidade. Portanto, estamos a falar de um indivíduo que supostamente tem credenciado para falar sobre estas coisas, que sabe muito sobre isto, e diz esta coisa absolutamente extraordinária. Eu agora, se não se importa, vou voltar ao livro, porque é mais simples de ler. A propósito, está a falar de Freud, do método do sonho e da interpretação dos sonhos do Freud, e do método freudiano, e diz o seguinte: o método de interpretação psicanalítica nos sonhos postulado de Freud não teve a mesma sorte. Os investigadores submeteram à interpretação de vários psicanalistas freudianos o mesmo sonho de um determinado indivíduo. Se o método fosse cientificamente confiável, com regras claras, estruturadas e métricas que pudessem ser aplicadas pelos terapeutas, então as suas interpretações do mesmo sonho deviam ser iguais, ou pelo menos ter um certo nível de similitude ao nível do seu significado. Mas em vez disso, os psicanalistas apuraram interpretações extraordinariamente diferentes do mesmo sonho, sem qualquer semelhança estatisticamente relevante entre si. Não existia consistência, logo não foi possível atribuir um método de controle de qualidade na psicanálise freudiana. Eu acho absolutamente inacreditável que escrevam coisas deste género. Em primeiro lugar, eu gostava de saber que raio de teste foi este, porque eu infelizmente não ponho aqui a referência, portanto eu não sei que raio de teste foi este, porque isto não tem pés nem cabeça. Tenho séria dúvida que psicanalistas freudianos tenham, em verdade, tenham alinhado com este disparate. Porque, como acabamos de perceber, é preciso contexto, é preciso as associações da própria pessoa, e só assim é que se pode chegar a qualquer coisa. Portanto, evidentemente que se nós damos o mesmo sonho a pessoas diferentes, as pessoas não conhecem o paciente, não estão a fazer psicanálise com esses pacientes, que não conhecem o contexto analítico desses pacientes, claro que não vão poder chegar a conclusão nenhuma, idêntica. Isto não tem pés nem cabeça. Portanto, isto mostra bem que este senhor Matthew Walker, e é apenas um exemplo, não faz a menor ideia do que está para aqui a dizer. Ele não leu Freud, ou se leu Freud, leu na diagonal, não leu as passagens que eu acabei aqui de citar. Portanto, isto revela bem como se podem dizer tantos disparates acerca de Freud. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que o Freud foi muito importante ter lido Freud para me imunizar contra estas pessoas que não leram Freud e criticam Freud. O próprio Freud dizia isso com muita piada, que de maneira geral eu concordava com as críticas que lhe eram feitas,
Só que havia um problema, eu não tinha escrito aquilo. E é precisamente o que se passa aqui. O Freud não escreveu isto, como vocês acabaram de perceber. O Freud disse uma coisa completamente diferente. Estes senhores fazem uma interpretação à Lagardère e depois criticam o Freud. Assim é fácil. Mas isto não é científico, isto não traz credibilidade nenhuma a este senhor. Portanto, e a partir do momento em que eu leio coisas destas, naturalmente que deixo de ler o resto do livro, porque deixo de ter credibilidade, ele deixa de ter credibilidade e, portanto, não sei se aquilo que ele vai dizer à frente é verdade ou não, porque eu não tenho. Isto, pelo menos, fez-me perceber que o senhor não percebe nada de Freud e está a falar de um autor que não conhece minimamente. Adiante. Em suma, 3 vacinas absolutamente fundamentais, isto já vai um bocado, isto estendeu-se mais do que aquilo que eu pensava, mas pronto, é a primeira apresentação. 3 autores que eu acho absolutamente fundamentais, o Charles Darwin, o Karl Marx e o Sigmund Freud, foram vacinas fundamentais que eu tomei ao longo da vida, e vários reforços que eu depois fui tomando, ajudaram-me a perceber muito melhor as questões relacionadas com esta pertença creu inato adquirido, por exemplo, ajudaram-me a perceber muito melhor a forma como o sistema em que nós estamos todos inseridos, porque todos nós, quer queiramos, quer não, somos cúmplices e fazemos parte do sistema capitalista, portanto, para todos os efeitos somos capitalistas, mesmo aqueles que o criticam, acabam muitas vezes sem ter noção disso, de serem coniventes com o sistema, porque é muito difícil mudar, isto não se muda assim de um dia para o outro, ou então, por exemplo, perceber bem a diferença entre a parte, como é que a parte emocional, a parte infantil, a parte sexual está de facto a moldar os nossos comportamentos, sem muitas vezes temos consciência disso. Portanto, estes autores foram absolutamente fundamentais, deram-me uma visão muito mais abrangente, abriram-me completamente o pensamento, tem um enorme valor heurístico, é uma coisa que eu acho muito interessante nas teorias, e valor heurístico tem a ver precisamente com esta ideia de abrir para mostrar um outro mundo, de repente, depois de lermos estes autores, o mundo deixa de ser, começamos a ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Aconselho vivamente a ler estes autores, até porque, e sobretudo, e começar por ele, porque, ao contrário do que as pessoas possam pensar, ler os autores clássicos poupa-nos imenso trabalho, poupa-nos imenso tempo, porque servem de base para uma série de outras leituras posteriores. Usando uma analogia que eu uso muito, que eu gosto muito de jogar xadrez, eu diria que ler Marx, Freud e Darwin estas 3 teorias funcionam como aberturas de xadrez. Para quem não sabe jogar xadrez, basicamente o que nós temos que fazer é, nos primeiros lances, é desenvolver as peças, lutar pelo centro do tabuleiro, pôr o nosso rei em segurança, e só depois então começarmos a desenvolver um plano. E é muito útil conhecermos algumas aberturas-chave, por exemplo, esta que vocês estão aqui a ver, e não foi por acaso que eu escolhi esta, chama-se The Queen's Gambit, o Gambit de Dama, e neste momento toda a gente anda a falar sobre essa série televisiva, que, a bem dizer, é uma série bem interessante e que não tem, digamos assim, erros em termos xadrezísticos, mas é fácil de perceber porque o consultor chama-se Garry Kasparov, portanto é perfeitamente, embora tenha lá algumas questões dramáticas, tenha lá algumas coisas que não são bem assim na realidade, mas em termos xadrezísticos aquilo é perfeito, é ótimo, é excelente, é baseado em situações reais, e as posições, aquelas posições da Beth Harmon existiram, foram realizados jogos geniais, e portanto vale a pena ver a série, gosto muito, aconselho vivamente. E pronto, coloquei aqui precisamente os primeiros lances do Gambit de Dama, que é assim que se diz em português, precisamente para chamar a atenção para uma estrutura que é muito importante no xadrez, que é a estrutura Carlsbad, e que decorre precisamente nesta abertura. Pronto. E que quem joga xadrez e conhece esta abertura, a partir daqui já sabe qual é o plano. Pronto, as brancas ao jogarem ali aquela torre B1 vão fazer uma coisa chamada ataque das minorias, as negras vão tentar evitar, agora não vou desenvolver muito isto, mas interessa apenas a analogia, só para explicar que ao lermos Marx, Freud e Darwin, nós estamos a aprender boas aberturas para depois podermos estudar o meio-jogo, digamos assim, estudar a realidade. Aquilo ajuda-nos a estudar a realidade de uma outra maneira, ajuda-nos a ver a ter planos, a ver as coisas de uma outra maneira. E, portanto, nesse sentido, aconselho vivamente a tomar estas vitaminas. E pronto, e esta analogia dos xadrez acho que faz algum sentido, precisamente para nós percebermos que as teorias têm este valor de abertura, mas também para nós não nos esquecermos que temos que ser nós a jogar o jogo, que às vezes as pessoas ficam, e às vezes fico assim um bocado surpreendido, porque as pessoas já deitam fora os autores, porque os autores estão ultrapassados, estão datados e não explicam algumas coisas mais recentes.
Mas as pessoas esquecem-se, quem tem que fazer o jogo somos nós. A teoria serve apenas de abertura, serve apenas para nós chegarmos ao meio do jogo. A partir daí temos que ser nós a jogar, o trabalho tem que ser feito. E, portanto, as teorias são ferramentas para nós pensarmos a realidade. Eles não fazem o trabalho por nós, temos que ser nós a fazer esse trabalho. E, nesse sentido, estes três autores são realmente geniais e eu aconselho vivamente. Servem precisamente para pensarmos o real e servem-nos para, como acabei de explicar, para nos imunizar contra uma série de coisas que andam por aí assim um bocadinho disparatadas. Que não quer dizer que eu não apanho constipações, não quer dizer que eu, às vezes não apanho essas doenças, porque apanho. Mesmo com as vacinas, nós mesmo assim apanhamos, e não quer dizer que seja que pense melhor que os outros, não é isso que eu estou a dizer. Só estou a dizer que, de facto, estas vacinas foram úteis para evitar apanhar algumas doenças que eu vejo os meus colegas, os meus amigos apanhar e que às vezes esqueci um bocado, que são um bocadinho infantis algumas, ou são um bocadinho fantasiosas, portanto, agradeço, ainda bem que tive a sorte de ter tomado estas vacinas. Pronto, não vos tomo mais tempo com isto, esta é a primeira uma apresentação, acabou por ser um pouco mais longa do que eu tinha pensado inicialmente. A ideia agora é convidar pessoas, professores universitários, mas não só, para partilhar connosco as vacinas que tomaram e se realmente também têm alguns autores que funcionaram como vacinas, foram importantes e os ajudaram a ver a realidade de uma outra maneira e, sobretudo, a não apanhar determinadas doenças. E já agora aproveito para dizer que, portanto, em princípio as próximas conversas serão um bocadinho, pronto, os próximos episódios serão um bocadinho mais curtos, serão conversas mais curtas, e pronto, e aproveito para dizer que já tenho algumas pessoas que convidei que aceitaram para falar sobre este assunto, por exemplo, há pouco citei o Guilherme da Fonseca Statter, que escreveu vários livros sobre o Marx, e ele achou interessante a ideia e aceitou participar numa conversa, e vai-nos falar sobre a vacina Marx, mas da perspectiva dele. Falei também, por exemplo, com o professor José Alberto Rio Fernandes, que é professor de Geografia, professor catedrático de Geografia aqui na Faculdade de Letras do Porto, e que também se disponibilizou para falar das suas vacinas. Falei, por exemplo, com o Luís Fernandes, que é professor de Psicologia na Faculdade da Universidade do Porto, e que também encheu piada a ideia que nos vai falar sobre Foucault. Falei naturalmente com o meu professor José Gabriel Pereira Bastos, que foi a pessoa que me deu a conhecer, a tomar a vacina Marx, Darwin, Freud, agora tive dois lápis freudianos, mas dou a tomar a vacina freudiana e que também convidei para participar e que se disponibilizou para falar sobre isto, e outros colegas e outras pessoas que tanto estou a falar, e portanto, isto para dizer que nós vamos ter conversas de certeza muito interessantes nas próximas sessões. Isto é apenas o princípio, espero que este projeto vos atraia. Desculpem se ocupei muito tempo, sobretudo se li muito, mas eu queria ser bastante exato e rigoroso naquilo que queria dizer e, portanto, foi apenas uma conversa introdutória. Espero que gostem deste canal e que o subscrevam naturalmente e que espalhem a conversa e que espalhem estas conversas e que espalhem e que digam aos vossos amigos se gostarem, evidentemente, e cá vos espero nos próximos episódios. Desculpem um pouco este amadorismo, mas é a primeira vez que eu estou a fazer isto e, portanto, nós não nos somos ensinados e seguramente que à medida que for avançando, isto irá melhorar. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo episódio. Fiquem bem.